Deus é bom. E sabe, queridos, a gente está numa estação bem profética, a gente percebe isso, né? E a gente tem que discernir o que Deus está fazendo no nosso meio, para poder a gente receber. Eu sempre gosto de dizer na minha igreja, eu digo isso com muito respeito, que a gente não veio assistir um culto. Porque assistir um culto é como você ir ao cinema, sentar lá, esperar o fim acontecer, chegar, comer a sua pipoca, o seu guaraná, não ter que fazer nada, só assistir e depois sair. Mas num culto é diferente. Nós precisamos interagir com aquilo que Deus está fazendo. Em outras palavras, nós precisamos dar resposta para que aquilo que Deus tem para a nossa vida possa se cumprir. E outra palavra que a gente pode substituir é tendo uma atitude correspondente com aquilo que nós estamos ouvindo. E eu sei que Cícero, meu esposo, ministrou com muita graça nessa manhã, né? Você percebeu a graça na vida dele, aquela coisa bem de pai mesmo, sobre não queimar as etapas. E eu falo sobre isso também, porque existem coisas que Deus fala conosco e a gente vai dando passos, mas para cada estação vai requerer de nós uma roupagem, uma atitude nova. Às vezes a gente está entrando por cenários novos, mas a gente não está tendo posicionamentos adequados, novos de acordo com aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida. E sabe, eu creio mesmo em tempo de coisas novas. Eu creio mesmo em tempo de coisas maiores. Eu tenho mesmo um tempo de favor maior na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu ministério. Você sendo surpreendido essa semana pela bondade de Deus. Sabe, queridos, assim como Pedro teve pesca maravilhosa, você tendo contratos maravilhosos, você tendo portas maravilhosas, você tendo coisas maravilhosas na sua vida. Porque não foi só uma pescaria maravilhosa, foi uma palavra que ele creu, foi uma palavra que ele recebeu, foi uma palavra que ele decidiu obedecer quando Jesus disse para ele: lançai as vossas redes. Por um momento ele indagou, por um momento o seu próprio entendimento, como diz em Provérbios, que quis entrar, a sua razão, a sua experiência de pescador quis atrapalhar, porque ele entendia sobre pesca, mas Jesus entendia sobre milagre. E nada vai roubar a sua experiência, mas entenda uma coisa, vai chegar uma hora que a sua experiência vai ficar esbarrar em uma circunstância, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para causar milagres, para te favorecer, para trazer multiplicação, para trazer intervenção divina, e você precisa gerar expectativa no seu coração sobre isso. Amém. Eu sei que eu considero toda a sua experiência, eu considero todo mover de Deus. Talvez se a gente tivesse um culto onde cada um falasse o que aconteceu, eu nem precisasse pregar aqui, porque eu considero cada experiência que você tem tido com o Senhor. Mas se você não partiu, se você está aqui, Deus tem coisas para fazer na sua vida e através de você. Se você está respirando, tem coisas que Deus quer manifestar na sua vida, na minha vida, e a gente precisa estar aberto para interagir com o Senhor sobre isso. Eu fico pensando, se Pedro ficasse só nos questionamentos: Senhor, é de dia, eu não vou pescar de dia, eu vou pescar de noite, eu vou até agarrar a sua palavra, mas de dia eu não vou, porque o Senhor me deu a palavra e eu vou fazer noite. Ele tinha perdido o sobrenatural e tinha perdido o tempo do sobrenatural, porque geralmente o tempo de coisas maiores, ele não tem nada a ver naturalmente falando. O tempo de uma pescaria de Pedro, grande, de manhã, foi de dia. E geralmente as grandes pescas, elas acontecem à noite. E Deus pode simplesmente confundir o tempo. Fazer em tempos improváveis. O que você acha que está preparado para outro tempo, pode ser esse ano na sua vida. Cenários podem mudar na sua casa, e coisas que você está esperando para 2023. Eu declaro nessa tarde que você vai viver em 2022. Coisas que serão antecipadas na sua vida, amém? Porque você decidiu simplesmente crer no seu coração e acolher a palavra com mansidão. E ela vai salvar qualquer da sua vida que precisar ser salva, queridos. E sabe, eu quero começar aqui por Lucas, no capítulo 8. Eu não vou ler tudo, mas para a gente apenas pegar um pouquinho sobre a explicação da parábola, esse texto que alguns conhecem, outros não. Isso é o cuidado que eu falo para o meu esposo quando ele vai ministrar, porque eu falo: conheça seu público. Nunca falo com um público que você acha que já conhece todo mundo. Então não vou dizer você conhece, porque eu não sei de onde você é. Mas se você está vindo aqui pela primeira vez, você está no lugar certo, na casa certa, na ocasião certa. Eu declaro que nunca mais você vai sair desse lugar, porque esse é seu lugar de restauração, esse é seu lugar de milagre, esse é seu lugar também de recompensa.
Amém? E quando Jesus fala sobre essa parábola no Lucas, no capítulo 8, ele dá uma explicação, né? Ele explica o sentido aqui no verso 11, diz assim: e esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, né? Vêm a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então isso me diz que se eu crer, vai ser salvo. Se eu crer, algo vai acontecer. Então o diabo não rouba o milagre, ele rouba a semente que causa o milagre. Porque toda semente carrega dentro dela um potencial de grandes colheitas, de coisas grandes. E o diabo, sabendo o poder da semente, ele vem para roubar a semente. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, ele vem e rouba a semente, porque ele sabe que se você crer nela, ela vai gerar intervenção em todas as áreas da sua vida. Ela vai causar mudança. Ela vai construir novos cenários em todas as áreas da sua vida. Por isso que é importante você agarrar a palavra, segurar a palavra, amém? Até que ela se manifeste na sua vida. Não soltar. Ele disse: a que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, crê apenas por algum tempo. E na hora da provação, ou da pressão, ou no dia mau, sei lá qual dia for, ele deixa a palavra. Quanto mais você precisaria colocar ela em prática, você se afasta dela. E a outra parte caiu entre espinhos. São as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e as riquezas e deleites da vida. Você até teve fruto, mas o fruto não chegou a amadurecer. Mas a vontade de Deus é que todo fruto na sua vida amadurecesse. É que você tivesse plenitude. É que você não só provasse de uma parte, mas que a sua alegria fosse completa. E esses foram sufocados com as coisas dessa vida, né? Com as riquezas. Não é que elas não são listas, mas sabe que nós não corremos atrás dessas coisas, elas que correm atrás de nós. Como nós cantamos sua bondade, ela corre mesmo. E pega a gente. E agarra a nossa vida, amém? Ele disse: aqui caiu em boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. E estes frutificam com perseverança. Há um outro texto que fala sobre isso, que diz que os que retêm a palavra, eles vão frutificar 100 por 1. Então faz as contas, uma semente produzindo 100 frutos. Quantas sementes você já recebeu na sua vida? Se é 100 por 1, era uma semente que geraria no mínimo, assim, 100 frutos. Quantas sementes ele já lançou sobre nós? Quantos frutos vão fluir de nós? Quanta frutificação, quanto crescimento, quanta plenitude se nós agarrarmos e nós sustentarmos aquilo que tem vindo para a nossa vida. E a razão porque muitas vezes as pessoas elas não agarram é que elas se acostumam, né, em serem crentes, elas se acostumam a vir na igreja, elas já sabem como o culto vai começar e vai terminar, aquela coisa, se acostumou. Querido, deixa eu te falar uma coisa, caminhar com o Senhor é uma aventura maravilhosa, porque você não conhece, nem eu, tudo de Deus, nem você provou tudo de Deus ainda, nem Deus te usou ainda da forma como Ele tem preparado para te usar. Há muita coisa para ser revelada, há muita coisa para ser manifesta, há muita coisa para ser compartilhada ainda, e você precisa estar sedento e faminto e com expectativa para esse tempo. Eu não sei você, queridos, eu cheguei no Verbo da Vida em 97, e a gente falou que tem um povo que a gente é bem antigo, né? E sabe uma coisa, eu tenho uma experiência, claro, eu não desconsidero as minhas experiências. Nós já estamos em São Luís há 15 anos, nós já estamos indo para o 12º ponto de pregação entre congregações, somando com a forma como nós trabalhamos, já temos quase 2 mil ovelhas, vamos dizer assim, né? Então é um campo que tem crescido, mas sabe de uma coisa? Eu não quero perder o meu coração quando eu cheguei nesse lugar. Eu não quero deixar aquela sensação que eu já tenho tudo, já sei tudo, chegar em mim. Eu quero ficar como eu cheguei no primeiro dia, com muita fome, com muita sede, com muita expectativa, com muito desejo de crescer, de aprender, de honrar os meus líderes. Eu não quero deixar orgulho e altivez entrar na minha vida, deixar que os títulos consumam isso, mentira do foco. Eu quero conservar o meu coração em humildade, porque a humildade é a chave
para o crescimento. E se você permanece humilde, Deus vai te favorecer mais ainda. Porque a humilde Ele dá graça, a humilde Ele libera favor, a humilde Ele derrama mais habilidade, mais conhecimento, mais sabedoria, mais força, mais favor. Mas ao soberbo Deus resiste. Eu não quero ser resistida pelo Senhor, mas eu quero ser alcançada pelo coração de Deus, com tudo que Ele tem para a minha vida. E eu me coloco nesse lugar como vocês hoje já estão também recebendo. A gente está em família, a gente está junto, a gente está no mesmo barco. Eu só estou aqui ministrando, mas eu estou com você, meu irmão. Eu faço parte da sua família, querido. Nós estamos juntos. Aleluia. E sabe, queridos, nós precisamos dar resposta àquilo que nós escutamos. Deus tem uma expectativa em cada atitude que você vai dar em resposta à palavra dEle. E nós precisamos responder ao Senhor daquilo que Ele tem implantado no nosso coração. Quem aqui é pai e mãe? Ei, já tem pequenininho, mas já tem uma expectativa, né? Sabe, queridos, nós geramos expectativas nos nossos filhos. Geramos ou não? Quando eles vão falar, quando eles vão andar. E quando passa o tempo de falar, que eles não falam, o que é que a gente faz? A gente procura um especialista. Porque a gente sabe o tempo de falar. A gente também gera uma expectativa, né? Rapaz, eu acho que com 9 meses, né? Tem uns que são mais apressados, né? Com 7 meses eles começam a correr. E sabe, nós como pais, nós ficamos com aquele orgulho. Não é orgulho, aquele orgulho bom, né? Aquela coisa maravilhosa. Rapaz, esse menino é a minha cara. Esse menino parece comigo. E fica aquela disputa entre marido e mulher. Não, puxou a mim, não, puxou a mim. Mas sabe de uma coisa? Deus tem expectativa em cada passo que você vai dar, em cada carreira que você vai dar, em cada voo que você vai alcançar. Deus gerou expectativa em você, porque foi Ele que te trouxe para esse mundo. Você é filho dEle, você tem a essência dEle. Amém? Você tem o DNA do Senhor no seu sangue. E Ele sabe, queridos, para que você nasceu. E nós precisamos gerar essa expectativa. E sabe, um dos textos que eu gosto de falar sobre isso é a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar da fama de Jesus, né? Ela estava em um quadro terrível, não somente de enfermidade, mas de preconceito, em proibição de estar diante da sociedade. E sabe, alguém aqui já foi em Israel? Já, né? Aí eu já fui em Israel. Uma das coisas que eu fui em Israel, que eu percebi, que lá era muito comum, onde Jesus ministrava, geralmente era em lugares mais altos, e as pessoas ficavam lá embaixo, né? Eu creio que por aquilo era uma estratégia para o som fluir e pessoas serem alcançadas. Então, em algumas vezes que na vez que eu fui para Israel, e tinha um alto bem grande para você ir lá, estava tendo os cultos, eu fui na equipe do Reinhard Bonk, né, com Todd White, a turma toda lá, e aí as meninas perguntavam, vai subir? Eu digo, esse alto aí? Foi, não. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela estava com tanta limitação, mas havia tanta expectativa nela de mudança, de crescimento, de chave virada na vida dela. E queridos, que ela não somente ela foi àquele lugar, ela rompeu com tudo. E a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. E sabe, essa é uma tese minha, você pode ter as suas. Mas para mim, para estar ali proibida, né, cheia de segurança perto de Jesus, e ela conseguir tocar na orla das vestes, eu conhecendo a natureza de mulher, para mim ela foi se abaixando. Para mim ela foi puxando e enrolando, diga, nem que eu chegue lá, por debaixo das pernas dele. Nem que eu vá me arrastando pelo meio. Eu vou aqui, eu vou ali. Quando ele menos esperar, eu estou aqui debaixo dele, tocando nas orlas dele. Mas eu não fico no mesmo lugar mais. Algo vai ter que acontecer. Eu vou dar uma resposta àquilo que eu tenho escutado. Eu vou me mover com aquilo que eu tenho escutado. E a tal ponto que ela não é só curada, mas ela é honrada. Jesus quis que ela fosse conhecida. Tem muita gente buscando ser conhecida. Busca que ele dá resposta à palavra. E se você buscar dar resposta à palavra, o seu testemunho, o próprio Deus vai fazer a propaganda do que ele fez na sua vida. Ela só queria ser curada, mas Jesus não, ela é digna de ser conhecida. Eu não saio daqui para a casa de Jairo sem saber quem foi essa pessoa. Eu preciso saber quem foi essa pessoa. Quando você dá resposta à palavra, você é digno de ser conhecido. Não é para fama sua, não é para altivez sua, mas é que outras pessoas possam ser inspiradas por aquilo que Deus fez na sua vida. Você não fica animado com isso? Em saber que outras pessoas vão ouvir falar do que Deus
Deus fez na sua vida. E eles vão pensar, se Ele fez com ele, Ele fará comigo também. Se acontecer com ele, vai acontecer para mim também. Aleluia, que pensar sobre isso. Em uma mulher com tantas limitações, e ela conseguiu dar a resposta certa. Ninguém aqui está numa condição inferior a ela, tenho certeza. E aquela mulher tantas coisas dizia para ela não, e ela deu a resposta certa. E ela pode provar de coisas extraordinárias. Aquele, se eu não me engano, é mais um relato de um milagre de alguém que tocou na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. E se a gente quer viver coisas maiores, a gente vai precisar ser mais ousado nesses dias. A gente vai precisar crer de fato. E eu gosto muito dos livros do Smith, que há um livro que diz, você precisa crer, ousando crer. Ouse crer, ele diz muito nos livros, ouse crer. E eu quero te encorajar nessa tarde, ouse crer naquilo que você tem escutado. Ouse crer naquilo que Deus tem falado com você. Como que eu vou ousar crer? Haja conforme aquilo que você tem escutado. Dê passos de fé condizente com a sua fé, com a verdade que tem vindo ao seu coração. Ouse crer e veja a glória de Deus. Ouse crer e veja a glória de Deus. Ouse crer e veja a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse a Marta e a Maria. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa se cheira mal, não importa se o cenário está terrível, não importa se o cheiro também está terrível. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para você tirar os olhos do cheiro, do tempo que faz, e simplesmente crer. Porque se você pode crer, Ele pode fazer. Tem alguém que pode crer nesse lugar? Aleluia, você pode crer e Ele pode fazer. E o melhor de tudo, Ele quer fazer e Ele já fez. E você vai se apropriar de tudo que Ele já fez por você. E sabe, queridos, a gente vai aqui para Mateus, no capítulo 14. Oh, aleluia. A gente vai ver nesse texto aqui a primeira multiplicação dos pães. No verso 15 diz assim, ao cair da tarde, Mateus 14, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e a hora vai adiantada, né? Despede, pois, as multidões, para que indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Qual foi a resposta de Jesus? Não precisam se retirar, dá-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, esse texto aqui, não é? Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele não era para ter sido multiplicado por Jesus. Para quem veio a primeira oportunidade? Para os discípulos. Jesus disse a eles, dai vocês mesmos de comer. Em outras palavras, multiplique os 5 pães. Multiplica os 2 peixes. E essa história vai ser contada que vocês fizeram isso. Mas eles olharam para a quantidade dos pães, eles olharam para a quantidade do peixe e passaram a bola para Jesus. Você acha que Jesus estava querendo humilhar eles? Dizendo algo que eles deveriam fazer se eles não tivessem condições de fazer? Tudo quanto vem para a nossa vida é porque a ferramenta já está em nós para nos movermos com ela. Toda direção, toda inspiração, se a gente quer ver coisas maiores, a gente vai ter que aprender a se mover com as instruções que estão chegando. Às vezes a gente quer tanta instrução. Instrução para quê? Instrução só vem para você praticar. Mas em cima da instrução praticada há um respaldo divino. Para cada instrução praticada você vai ver a glória de Deus. Para cada passo que você dá confiando no Senhor, Ele mesmo vai te respaldar. Você não vai se preocupar com o resultado, porque quem vai produzir é Ele. Você só vai agir em fé, querida. Você só vai fazer aquilo que Ele está te instruindo a fazer, amém? E talvez seja até uma loucura. Você já imaginou os amigos de Pedro vendo ele pegar aquela rede de dia e indo para um lugar pescar? Que de noite não teve peixe. Você acha que aí ele teve alguém aplaudindo ele, falando, vai, e aí, cara, vai dar certo. Tu vai pescar? Não, certamente não houve uma motivação. Você não precisa de motivação exterior para se mover com a palavra que você tem recebido. Ela deve ser suficiente na minha vida e na sua vida. Amém. Mas quando Pedro pegou aquela pescaria que o barco quase foi a pique e ficou arrebentado as redes, a primeira coisa que Pedro faz é sinais para os companheiros que certamente duvidaram. Porque nós não somos um povo da vingança. Quando as coisas se manifestam, quando as coisas maiores começam a chegar, a primeira coisa que nós fazemos é fazer sinais para aqueles que duvidaram, para inspirar eles, dar a eles a chance de se arrepender e crer no Senhor. Amém?
Você precisa ter essa atitude, até mesmo para que elas possam ser motivadas. E sabe, queridos, um texto mais, quando aqui a gente vê que Jesus anda por sobre o mar, né? E no verso 26 diz assim: os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: vixe, como diz o nordestino, vixe, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E no verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu prefiro alguém com Pedro que se arrisca do que aquele que fica dentro do barco só desejando. Não tem coragem de colocar o pé nunca fora do barco. Porque vive na segurança do seu salário, vive na segurança da sua família, vive na segurança do seu contexto. Aleluia, hoje é tarde de você sair do barco, meu irmão. Você vai ter que sair se quiser viver coisas maiores. Se quiser ter experiências maiores, você vai ter que ousar crer, meu querido. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez até hoje, mas tem coisas maiores para a sua vida. Porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, nós viveríamos coisas maiores. E sabe, queridos, ele disse, e Pedro só disse assim: Senhor, só me dê uma palavra. E Jesus disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, né, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, né, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem, né? Há uma versão, a versão original diz: homem sem fé, por que duvidaste? Porque a fé pequena, ela funciona. Homem sem fé, por que duvidaste? Então, queridos, até Jesus corrigindo Pedro é lícito, porque na hora que Pedro começa a reparar a força do vento, que já estava lá quando ele começou a andar, já estava lá e ele andou, com a força contrária ele andou. Mas mesmo assim, quando ele começou a reparar e começou a desfalecer na sua fé, perder a sua fé e considerar muito mais a circunstância do que aquilo que Jesus disse, Jesus estende a mão de misericórdia. Você não vai afundar. Você não vai afundar porque você ousou crer. É muito melhor você muitas vezes caminhar, dar um passo e, sabe, por algum motivo às vezes até falhar e clamar ao Senhor, Ele vem envia socorro, e você nunca sair desse lugar, de ficar no lugar de segurança. E sabe, queridos, Jesus não reprovou Pedro, disse assim: quem você pensa que é, Pedro? Você pensa que é alguém no meu nível? Você pensa que é alguém que tem a mesma autoridade que eu? Não, pelo contrário, Jesus instigou Pedro: eu quero que você ande sobre as águas. Eu quero que você ande sobre as águas. Sabe que isso é uma coisa que Deus vai te puxar para andar no sobrenatural. Isso é uma coisa que Deus quer te puxar para você sair da sua razão, sair da sua emoção e provar coisas maiores nesse tempo. É tempo de crer para coisas maiores. É tempo de crer para coisas maiores. É tempo de viver experiências maiores com o Senhor. É tempo de rompimentos maiores na sua vida. Eu digo hoje à tarde profeticamente: é tempo mesmo. Eu não vim te animar, mas eu quero liberar tudo que Deus colocou no meu coração. É tempo de coisas maiores acontecer. Aleluia, eu considero tudo que Deus já fez. Eu estou aqui para bater palma mesmo por tudo que Deus construiu na sua vida. Mas sabe de uma coisa? É tempo de descer do barco. É tempo de ousar mais. É tempo de crer para coisas maiores. É tempo de esticar a fé. Porque se você pode crer mais, Deus pode fazer mais. Diga para o seu vizinho: se você pode crer mais, Deus pode fazer mais. E se você pode crer para coisas maiores, Deus pode responder para coisas maiores. Porque Deus está andando em parceria com você. Se você vem até aqui, Deus vai vir até aqui. Mas se você vai um pouco mais, Ele diz: eu vou com você um pouco mais. Coisas maiores. Amém? Experiências maiores. E para isso você vai ter que se manter em humildade. Quantas coisas a gente já viveu, quantas coisas a gente já aprovou, né? Quantas coisas eu me lembro de há uns 3 meses atrás, mais ou menos 4 meses atrás, eu estava orando por uma provisão, né? Eu entrei para esse ramo de empreendedorismo e eu ousei crer.
Aleluia, não comecei com muito, mas comecei com aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu usei crer para que tudo que eu tinha se multiplicasse. E meu marido, ele não é muito bom nessa área. O casamento tem que ser assim, você tem que reconhecer onde o outro é melhor do que você e baixar a bola para ele. Deixa ele fazer. E eu falei, Cícero, eu sou uma negociante. Tem um sangue judeu em mim, eu só não vendo você, as meninas, a salvação, mas o resto... É tão engraçado que nossa casa a gente praticamente mudou em 2018, ainda está fazendo reforma. Mas enfim, quando eu olho, eu penso, meu Deus, essa casa já deve estar valendo tanto, já dá para pegar tanto, picar isso em tantos apartamentos. Meu Deus do céu, eu posso fazer isso? E ele, não vende a nossa casa. Não vende a minha casa. E sabe, queridos, eu comecei e chegou um mês que eu precisava pagar uma parcela de um determinado imóvel, né? Que o Senhor colocou no meu coração para comprar na época, né? Foi uma coisa bem de Deus mesmo, porque dobrou o preço praticamente hoje. Na entrega vai quase triplicar o preço. E foi uma direção de Deus para a minha vida. E eu estava orando por algo. E o Senhor disse, você pode crer. Eu nunca tinha crido para aquele valor. E eu comecei a crer para um valor. E um dia o nosso vizinho, um novo convertido, chamou a gente na casa dele. E eu disse, Cícero, vai lá ver se ele quer alguma coisa. O que é que ele está precisando? Ele é novo na fé. E ele disse, não, mas eu quero que a irmã Lúcia venha, porque é com ela que eu quero falar. E quando eu cheguei lá, ele disse, não, uma pessoa praticamente que nem ainda é batizada com o Espírito Santo, tem muito conhecimento, ele estava orando, ele disse, não, eu estava fazendo a minha oração lá no meu quarto, e Deus falou comigo para te dar um valor. E eu falei, glória a Deus. Aí ele pegou uma sacola, e ele falou assim, conta a sacola. Eu falei, não, eu vou contar quando chegar. Ele disse, não, conta agora. E sabe, queridos, eu não queria para aquilo tudo, não, eu só precisava de a metade, 15 mil, eu resolver meu problema. Mas quando eu abri a sacola, tinha 30 mil reais. Sabe, queridos, você pode crer para coisas maiores, para provisão maior na sua vida. Até porque eu creio que vai chegar o tempo que você vai dar a oferta que você só orou até hoje. Mas ela vai chegar nas suas mãos. Sabe aquela oferta que você tem orado, tem desejado dar? É esse ano que você vai dar ela. Porque a provisão maior está chegando para você. Você está crendo essa tarde? Quem está crendo para provisão maior? Provisão maior. Deixa eu te falar, não é somente dobrada, não, é multiplicada. É indo muito além. É provisão maravilhosa. Diga provisão maravilhosa. Amém. Você pode crer para coisas maiores. E às vezes nós limitamos, né? Ficamos naquela caixa de não querer crescer, de não querer provar e não querer se desprender. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto de um texto. Ele talvez seja conhecido para você que é a primeira vez não. Em 1 Reis, quando a gente vê que... Abre lá, 1 Reis, no capítulo 17. Oh, aleluia, o Senhor é bom. Quando Elias, ele vai, né, a viúva de Sarepta. Não é assim? E ele vai lá, e você sabia que já tinha um cenário preparado por Deus para manifestar na casa daquela mulher? Qual era o cenário? Algo ia acontecer que não ia faltar azeite, não ia faltar farinha. E sabe, ele chega lá e ele não chega com uma provisão manifesta, mas ele chega com uma semente. E porque ela creu naquela semente, ela agarrou aquela semente começou a produzir a 100 por 1 na vida dela. E ela não somente creu, mas ela deu a resposta necessária. Quando ele diz para ela, faz primeiro um bolo para mim. Pega o que você tem aí para você e seu filho comer e morrer. Mas faz primeiro para mim, dá para mim. De fato, algo vai acontecer. Eu imagino já Elias sabendo tudo que ia acontecer e Deus não autorizando ele a dizer. Porque quando vem uma instrução, Deus já está com um cenário pronto para você entrar. Quando vem uma inspiração divina, uma ideia do céu, meu irmão, Deus já está com tudo pronto, só para você entrar, meu querido. E Deus já estava com o cenário daquela mulher pronto, até o dia que a chuva descer sobre aquele lugar, não ia faltar farinha, não ia faltar azeite, não ia faltar provisão, não haveria morte, não haveria escassez, era tudo novo, era tudo diferente. Imagina aquela mulher que aprendeu a cozinhar com limitações, todo dia guardando um pouquinho. Ela agora, quanto mais ela usava, mais tinha. Ela teve que reaprender a cozinhar com muito. E ela disse, quem aprende a cozinhar com muito, nunca mais aprende a cozinhar com pouco. E quando você aprende a cozinhar também com coisas boas, você não quer mais cozinhar com qualquer coisa. Eu declaro, mulher gosta disso. Qualquer coisa não serve, qualquer queijo não serve, qualquer manteiga não serve. Não é assim, mulheres?
Aleluia. E talvez os homens não entendam muito sobre isso. Quando a gente quer fazer um bolo e a gente pega a manteiga mais cara do mercado, eles, mas não é para fazer bolo, porque não pode ser a mais barata, porque Deus está ensinando a gente a cozinhar com o melhor. E você só concorda com a gente e pega junto na nossa fé. E sabe, queridos, um cenário foi mudado ali, algo aconteceu naquele lugar, porque aquela mulher deu a resposta que a ocasião pedia. Deixa eu te falar, é tempo de você dar a resposta que a ocasião lhe pede. Às vezes vai vir uma inspiração para você fazer algo, faça. Às vezes vem uma direção para você ofertar, oferte. Às vezes vem uma estratégia para começar algo novo, comece. Ainda que pequeno, mas vai crescer e tomar uma proporção que vai sair de Recife, vai sair do Brasil e vai para o exterior. Ouse crer que a sua empresa não vai ficar só aqui, ela vai se expandindo, amém? Porque você vai dar as respostas que a ocasião vai estar te pedindo. Mas sabe, queridos, a Bíblia está cheia de relato, Paulo dizendo aos Coríntios, isso também em Hebreus, ele desejando trazer uma segunda instrução, mas o povo ainda não tinha avançado nem na primeira. Quando você recebe uma instrução que você não dá a resposta correta, Deus vai continuar repetindo. E sabe como acordar filho? Muitas vezes a gente fala, Priscila, acorda minha filha, beija. Mas meu irmão, quando você tem atrasada, acordar um filho, tem hora que você dá uma boa sacudida, mesmo sendo crente. Dá ou não dá? Se entrega aí. Você chamou o menino 10 vezes, ele continuou dormindo. Você tem que trabalhar. O que você acha que Deus vai fazer com você? Se Ele fala com você 10 vezes e você continua dormindo, Ele me trouxe aqui para gritar. Acorda! Tu que dormes! E Cristo trará luz para os seus próximos dias, para o seu caminho, vai inspirar os seus passos, vai trazer ideias novas para você. Acorda! Deus é contigo. Coisas grandes lhe esperam. Cenários novos estão prontos para você entrar. Portanto, avance. Não recue. Crê somente. Ainda que alguém da casa de Jário venha e diga, não adianta mais, a menina já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas ele te diz hoje à tarde, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente. É tão simples que a gente duvida. É tão simples, crê somente, ou somente creia. Aleluia, somente creia e ouse fazer aquilo que Ele está te inspirando, querido. Não vai dar certo não, já deu, porque tudo já está pronto esperando por você. Deus já foi na sua frente, abrindo os portões de ferro, os ferrolhos de bronze. As riquezas das nações estão prontas para chegar na sua mão mesmo. Aleluia. E sabe, queridos, quando a gente avança um pouco mais aqui, a gente vai ver Acabe. Deus falando, né, com Elias para se encontrar com Acabe. Quem era Acabe? Acabe procurava Elias para matar. E Deus manda, é tipo você, Deus fala assim, ó, vá se encontrar com aquela pessoa que está espalhando por toda a cidade, que está ali procurando para matar você. Ouse crer que nesse encontro não vai ter morte, mas vai ter milagre. Que não é só milagre de livramento. Porque quando Elias se encontrou com Acabe, não foi só livramento não. Foi os profetas de Baal envergonhados. Foi fogo que desceu. Foi chuva que aconteceu depois de 3 anos. E ainda a mão do Senhor veio sobre Elias. Que ele correu e chegou na frente de Acabe. E Acabe tinha toda a ferramenta para chegar antes. O carro mais moderno do tempo. Qual é o carro mais moderno hoje? Que deve correr uns 300 km, 500 km. Podemos dizer que o carro de Acabe era o mais sofisticado. E Elias corre e chega na frente dele, debaixo da unção. Isso me diz que aquilo que Deus tem para você, meu irmão, tu vai chegar na frente do ímpio. O ímpio pode ter o recurso natural, pode ter a força do braço, mas você tem a palavra e a unção que vai respaldar cada palavra. Vai chegar, vai acontecer, vai se manifestar, porque você está usando crer contra a esperança, crer quando não tem a menor possibilidade. E daí, quantas coisas você já creu que não tinha a menor possibilidade? E daí, quantas coisas você já fez que tudo dizia que não ia dar certo e deu
continuar agindo até que Ele vai continuar agindo. Aleluia. E imagina Elias pensando: Senhor, se for só os profetas de Baal, se o Senhor só me livrar dele, né, e da morte, eu já fico satisfeito. Eu disse: eu não fico satisfeito. Você fica satisfeito com pouco. Eu não fico. Eu quero mais. Você ficaria satisfeito e eu só simplesmente tendo o livramento de Acabe não me matar. Mas Deus disse: eu não fico. Eu gosto de abarrotar. Eu gosto de envergonhar o inimigo. Eu gosto de fazer transbordar. Aleluia, eu gosto de fazer o barco quase afundar. É uma questão minha. É uma questão de honra. Eu gosto de fazer as redes se rasgar. Aleluia. É Deus e a sua natureza. A gente está satisfeito só encher o copo d'água e tomar. Senhor, enche meu copo d'água. Ele diz: não, é transbordando. Não, Senhor, tá bom assim. Ele diz: não, minha medida é recalcada, ainda sacode e transborda. Elias pensando: Senhor, se você me livrar da morte e Acabe, tá bom. Deus disse: é muito pouco para quem foi perseguido por ele. Eu vou fazer maior. Eu vou fazer melhor. Deus está dizendo nessa tarde: eu vou te fazer maior. Eu vou fazer maior. E eu vou fazer melhor. Eu vou fazer maior. E eu vou fazer melhor. Se você pode crer, Deus pode fazer agora mesmo. Coisas estão acontecendo agora mesmo na sua vida. Coisas melhores e coisas maiores. E sabe, queridos, não foi só sobre profetas mortos. Eu creio que Elias ficaria satisfeito, mas Deus disse: ainda tem coisas para acontecer. E quando você pensar que já acabou, você vai ouvir o Senhor dizendo: ainda tem coisas para acontecer. Quando você já achar que é o bastante, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: ainda tem coisas para acontecer. Ainda tem coisas para acontecer. Quando você já achar que a sua necessidade foi suprida, Deus diz: não é só o meu plano suprir necessidade, é ir além, é fazer sobrar, superabundar para toda generosidade. Não é só fazer você vencer, você triunfar, porque vencer é ganhar uma vitória, mas triunfar é zombar dos inimigos. É uma porção maior. Aleluia. Você crê nisso hoje à tarde? Diga: coisas maiores estão preparadas para a minha vida. Eu vou entrar, eu vou desfrutar, eu vou possuir. Aleluia. E sabe, queridos, eu quero encerrar com isso. A gente vai, quero que já chamar o louvor aqui rapidinho. O louvor pode subir? Aleluia. Dando uma resposta. Aquele que nos é pedido, interagindo com Deus. Você só vai provar de coisas maiores se você resolver interagir com o Senhor. Aleluia. Aqui no capítulo 22 fala de um texto onde Deus pede, a Abraão o seu filho, não é isso? Diz assim no verso 1: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão uma prova. E lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que é que Abraão fez? Ficou perguntando por quê? Senhor, mas não é dele a descendência, não. Se levantou, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Abraão não deixou a razão entrar. Você sabe o que atrapalha muitas vezes você fazer aquilo que Deus está colocando? É quando a razão entra. Porque a razão calcula. A razão tem que ter sentido. Se Deus falar com você e não tiver sentido, você não quer fazer. Mas deixa eu te falar, geralmente o que tem sentido não é Deus. Porque toda instrução que Deus tem para a nossa vida, ela é contra a nossa razão, ela é contra a nossa emoção, ela é contra os nossos cálculos, para a gente dizer: só podia ter sido Deus. E sabe, queridos, andando um pouquinho mais, quando Abraão chega no verso 2, diz assim, 12: então disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças,
e nada lhe faças, pois agora sei que me temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer, até o dia de hoje no monte o Senhor proverá. Eu pergunto a você, quando foi que aquele carneiro foi colocado lá? Muito antes de Deus falar com Abraão, o carneiro já estava lá. A provisão já estava lá. O monte da provisão já estava como um cenário para Abraão, esperando ele. Amém? Deus não foi simplesmente pego de surpresa e disse, já que Abraão vai levar agora, eu vou correr, vou colocar lá, não. A provisão, porque a gente olha o cordeiro, mas aquele monte chama-se monte da provisão. Aleluia. A provisão já estava esperando por ele. Se ele não leva Isaac, Deus não ia obrigá-lo. Deus não ia forçá-lo. Mas Deus estava esperando uma posição dele. E quando ele resolveu levar Isaac, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele ergue os olhos e ele se depara com uma grande provisão. Quando você decide dar uma resposta à palavra, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai erguer os seus olhos e vai se deparar com uma nova visão, com uma grande provisão. E chegou o tempo dos seus olhos verem aquilo que o seu coração e sua boca têm crido. Aleluia! Porque não basta só crer, mas tem que se mover. E a gente vai ver tantas coisas que Deus diz para Abraão por causa da interação de Abraão com aquilo que ele falou. Olha só. Diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Primeira coisa. A segunda coisa, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Segunda coisa, a tua descendência. A terceira coisa, possuirá a cidade dos teus inimigos. A terceira coisa, a quarta coisa, e nela serão benditas todas as nações da terra. Você vê Deus liberando tantas coisas, dizendo, olha, a tua descendência, até o que vem de você, até o que você não vai ver, não vai viver para ver, embora morrendo de idosa velhice, até quem vier no futuro, que vier de você, vai possuir o lugar que os inimigos hoje estão possuindo. Vai chegar, vai arrancar e vai entrar e vai sentar na cadeira e vai dizer, é meu. Em você muitas famílias serão abençoadas. Eu vou multiplicar a tua descendência como eu te disse. Queridos, isso já era o bastante, mas Deus não parou. Deus disse, eu faço questão que a tua descendência possua o lugar dos inimigos. Deus não é vingativo, mas Deus gosta de nos honrar. Fica de pé. Aleluia, vocês podem cantar? És tão bom, provamos a tua bondade, manifesta neste lugar, que destrava, que abre portas, que dá acesso, que nos favorece, que traz milagres, que traz rompimentos. A tua bondade neste lugar, a tua bondade neste lugar. É tempo de provarmos manifestações da tua bondade. Neste lugar, nós vamos testemunhar do teu poder, do poder do Espírito Santo, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios. Nós vamos provar e ver a tua bondade. Nós vamos provar e ver a tua bondade neste ano, neste ano, neste ano, neste ano, neste ano, neste ano. Cenários novos, coisas maiores, coisas melhores, portas que você nunca entrou e passou, sendo abertas. Aleluia. Lugares que você nunca imaginou pisar, você pisando e vendo a glória de Deus se manifestar na sua vida. Eu declaro o agir do Senhor, a mão do Senhor,
estou encerrando. O Senhor não já sabia que Pedro, ele ia pescar uma quantidade bem maior? E por que ele não pediu para Pedro antes pegar barco emprestado para ir para a pescaria com ele? É porque o Senhor queria mesmo que o barco quase fosse afundado. Tinha que ficar na história, um barco quase afundou, porque recebeu mais peixe do que podia suportar. O que Deus tem para a tua vida, deixa eu te falar, você não vai dar conta de aguentar sozinho. Você vai ter que fazer sinais, 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 para os companheiros vir de longe. Eu declaro um destravar na tua vida sobremaneira, e vai começar por aqui na frente e vai vir sobre toda a casa, porque a unção vai descer pelo cabeça e vai alcançar a orla. Se prepare, você que é a ovelha dessa casa, você que tem servido nessa casa com amor, chegou o tempo, diz o Senhor, de grandes recompensas, de coisas maiores, de coisas menores. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a hora. Esse é o dia, esse é o momento, esse é o ano. Aleluia! Recompensas, 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 recompensa, meu irmão. Recompensa está vindo e te abraçando. Recompensa vem e nos abraça. Recompensa vem e nos abraça. Aleluia! Aleluia! Você não tem que correr atrás de recompensa. Quando elas vêm, elas fazem como cara e me abraça. É aquele abraço que você pensa, meu Deus, aleluia, que abraço é esse? Assim será a recompensa de Deus nesses dias, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. Deus está largando a sua influência, o seu campo de atuação. E eu te digo, meu irmão, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, operando como nunca operou. Coisas maiores, coisas maiores. Você vai provar de coisas maiores. Você vai provar de